No fim de semana, houve uma notícia de última hora no caso da ex-advogada militar, General Yifat Tomer Yerushalmi, e a investigação sobre o vazamento de informações confidenciais por ela na guerra. Com outras grandes manchetes, como a guerra de Israel contra o Hamas ou a intimidação de sinagogas judaicas, que a liderança das cidades ignora em Londres e Nova York. Você pode perguntar, por que essa história está entre aquelas que são tão importantes para focar? Vamos analisar isso neste episódio especial. Bem-vinda ao programa. Sou Ailana Maisel Diamante. E esta é a Lei Básica. Hoje vamos alterar nosso formato de entrevista com um breve monólogo. Conte o que achou nos comentários ou por e-mail e veremos se repetimos isso. Agora, antes de começarmos, uma confissão. Eu realmente acho essa discussão em particular difícil. Como indicado na introdução, Israel já enfrenta grandes desafios globais e o povo judeu lida com ameaças sérias em todo o mundo. O que menos precisamos agora é de mais má reputação ou expor brigas internas. Mas por esse motivo, quero ser muito clara. Toda a história que investigamos e pergunta que fazemos nasce de um amor profundo e duradouro pelo Estado judeu, pelo seu potencial, pela gratidão por existir e por quem se sacrificou para garantir isso. Todos, de direita, esquerda, religiosos, seculares, do centro e além. Esta conversa, no fim, parte de um lugar otimista. Ela prioriza políticas e ideias, não personalidades ou acusações. E ela se baseia na crença de que, se conseguirmos apontar os problemas que existem em nossos sistemas político e judiciário, às vezes por razões históricas, muito além de qualquer culpa nossa, podemos resolvê-los juntos. E podemos caminhar em direção a um futuro ainda melhor e mais próspero para o Estado judeu e para todos os seus cidadãos. Certo, vamos à parte difícil. A história da senhora Tomer Yerushalmi e o vazamento. Os detalhes são realmente confusos, não? Tem o vazamento, a possível tentativa de encobrir e todo o drama sobre quem vai investigar o caso. Quando veio à tona no ano passado, a história de Stike Timan causou um terremoto na sociedade israelense. Para alguns, abalou a confiança no sistema judiciário, e para outros, foi uma acusação contra as forças de defesa de Israel. A gravação editada e vazada deu força às calúnias globais contra Israel em sua defesa na guerra. E a questão do uso excessivo de força pelos soldados ainda está sob investigação. Mas, enquanto isso, o governo parece não conseguir iniciar a investigação do vazamento nem mesmo com sua segunda escolha de procurador especial. Até domingo, no horário de Israel, a Suprema Corte ainda analisava o caso. Essa dificuldade levanta uma questão real para os israelenses, uma questão com implicações fundamentais para o nosso futuro constitucional, para a nossa segurança nacional, para a nossa governança na economia e para todas as áreas da vida em que o nosso sistema jurídico exerce uma influência desproporcional. Em um Estado com um judiciário extraordinariamente poderoso, com poucos limites formais ao seu poder, que é em grande parte imune a pressões políticas, quem vigia os vigilantes? Agora, essa história envolve todo um sistema de figuras jurídicas interligadas. A crise se transformou em um jogo de twister institucional, com o público israelense do lado de fora apenas observando. Aqui está uma linha do tempo bem resumida dos acontecimentos. Então, a ex-procuradora-geral militar vaza um vídeo, supostamente. Depois ela investiga a fonte do vazamento e diz à Suprema Corte que foi impossível encontrar a fonte. O escritório da Procuradoria-Geral afirma que supervisionou de perto a investigação, protegendo efetivamente o processo de ser transferido para fora do sistema jurídico militar. E a verdade sobre o vazamento vem à tona mais de um ano depois. A pergunta, então, passa a ser: quem investiga? A Procuradora-Geral faria isso, mas a Ministra da Justiça e o Tribunal veem conflito de interesses no escritório dela? E isso foi antes da notícia de última hora deste fim de semana, que sugere que a Procuradora-Geral interveio pessoalmente na investigação recente dos militares sobre esse caso. A Ministra da Justiça tenta nomear uma promotora especial. O tribunal rejeita a primeira escolha da ministra, argumentando que não atende ao requisito legal. Talvez seja verdade. A ministra escolhe uma promotora diferente. E então, em um movimento aparentemente irregular, a presidente da Suprema Corte congela a segunda escolha em resposta a uma petição apresentada em parte pela Ordem dos Advogados de Israel. A Ordem agora é um órgão obrigatório para todos os advogados.
mas que recentemente assumiu um papel notavelmente ativo na política nacional. Então, há muitos atores jurídicos envolvidos no momento, e não está exatamente claro o motivo disso. Mas isso está contribuindo para a sensação de que o judiciário está se autorregulando com, como eu disse, um poder incrível e uma responsabilidade desproporcionalmente baixa perante o público. Isso fica ainda mais claro porque, por anos, algumas dessas mesmas pessoas afirmaram que conflitos de interesse prejudicam figuras públicas a ponto de o primeiro-ministro precisar renunciar se atuasse em políticas que afetassem o sistema jurídico enquanto fosse processado. Então, o que realmente está em jogo aqui? Essa história envolve pessoas que promovem agressivamente a ideia de que o Estado de Direito em Israel depende da forma mais extrema de independência institucional para o sistema jurídico. Agora, a visão tradicional de independência judicial é simples, mesmo que tenha muitos tipos diferentes de aplicação. Juízes e autoridades jurídicas precisam ter condições para tomar decisões imparciais, sem influência indevida de outros poderes do governo. Em Israel, essa independência foi vista como necessidade de estruturar o sistema, para garantir que basicamente não haja nenhuma influência política real sobre o judiciário. Ao mesmo tempo, esse sistema jurídico influencia fortemente toda a sociedade. Então, considere apenas o cargo de procurador-geral. É mais poderoso do que qualquer político, inclusive o primeiro-ministro, porque não presta contas ao público. Pode-se realmente suspender qualquer ação do executivo apenas porque o procurador-geral a considera legalmente proibida? O procurador-geral é escolhido por recomendação de um comitê público liderado por ex-juiz da Suprema Corte. Esse é o mesmo comitê que indica candidatos para chefes das agências de inteligência, do Exército e do Banco de Israel, incluindo o vice-chefe. O procurador-geral aconselha o governo e o processa, o que é um conflito de interesses inerente ao cargo. Ela pode argumentar contra a própria posição do governo no tribunal enquanto o representa. E se o governo quiser buscar uma representação privada para defender seu caso, ela pode impedir. Ela é muito difícil de demitir, como mostrado no ano passado. E essa procuradora-geral, essa instituição, é apenas uma parte do judiciário superpoderoso de Israel? Um judiciário que se colocou tanto dentro da política quanto acima dela, mas cada vez menos sujeito a ela. A versão israelense de independência judicial torna as figuras jurídicas quase sem responsabilidade perante os ramos políticos e o público, enquanto estes permanecem estritamente responsáveis ao sistema jurídico. Assim, o Estado de Direito vira governo dos advogados, prejudicando a democracia e a capacidade dos cidadãos de negociar compromissos políticos por seus representantes eleitos. Vamos reformular o problema de uma maneira que nos eleve acima dos detalhes deste caso específico? Estamos percebendo que as estruturas fundamentais da vida israelense foram construídas não tão bem. O resultado de premissas e ideias ultrapassadas que ganharam uma vida própria, peculiar e isolada. E uma dessas premissas é que em Israel a lei alcança a todos, mas ela mesma é praticamente intocável. É racional e necessário sugerir que um sistema tão poderoso exige mais limites e supervisão externa rigorosa. Críticas a esse sistema costumam ser vistas erroneamente como ataque ao Estado de Direito. Em vez de um esforço para fortalecê-lo e para reunir a confiança pública em torno de instituições que a merecem, respeitam e protegem. A história do advogado-geral militar, ou do ex-advogado-geral, se encaixa nesse tema da lei, que toca a todos a partir de uma torre bem fortificada que ela mesma vigia. Mas será que o Estado de Direito pode sobreviver quando seus principais responsáveis pela aplicação da lei são estruturalmente independentes do público que servem? De qualquer forma, esse é um dos muitos desafios que Israel enfrenta hoje. E a solução pode não ser algo rápido ou apenas algo rápido, porque existe uma conversa fundamental e de longo prazo que simplesmente não tivemos o luxo de ter. Para restaurar a confiança do público, é preciso responsabilizar indivíduos e reestruturar o sistema. E é possível que fortalecer o judiciário, tornando-o um pouco mais responsável perante o público, possa ser um dos primeiros passos cruciais em um longo caminho para uma reforma política abrangente, necessária em toda a governança israelense.
Essa conversa é uma prioridade nacional, no mesmo nível das conversas sobre estratégia militar, sobre o futuro da nação das startups, sobre a autodefinição nacional ou territorial. Por quê? Porque o atual estado profundamente falho da lei e da governança em Israel afeta cada uma dessas questões que definem o nosso destino. Hoje, poucos lugares têm essa conversa importante. Gostaria de acreditar que o Fórum Israelense de Lei e Liberdade, que cofundei e copatrocina este podcast, é uma exceção. Nossa missão é formar nova liderança jurídica e promover princípios conservadores e liberais clássicos no discurso israelense. A missão do Fórum é formar nova liderança jurídica e promover princípios conservadores e liberais clássicos no direito e governança em Israel. Promovemos o pluralismo intelectual e a diversidade ao oferecer um fórum para que perspectivas divergentes se encontrem em debates, em painéis e na produção acadêmica. E eu acredito, assim como muitas outras pessoas, que isso está ajudando a remodelar o mundo jurídico de Israel para melhor. No entanto, por mais acalorado que seja o confronto sobre esse vazamento, a controvérsia aumenta. Devemos manter o foco no objetivo e nas questões maiores que precisamos abordar juntos, pelo bem do país. Não podemos nos dar ao luxo de deixar que essa bênção, esse presente, esse milagre de um Estado que herdamos e que esta geração está conquistando novamente, seja prejudicado por atritos internos e retórica não construtiva. Am Israel Chai.